Eclesiastes 1. Eclesiastes 1, do 1 ao 10. Vocês podem estar acompanhando pelo monitor também. Amém? Eclesiastes 1, a partir do 1, vão dizer assim. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai, outra vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles a ir. Todas essas coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar. Os filhos não fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi? Isso que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê isto, é novo. Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Até aqui, amém? Nesse capítulo, esse primeiro capítulo, é só para dar uma introdução rapidinha naquilo que a gente vai estar falando nessa noite. E nesse primeiro capítulo de Eclesiastes, o rei Salomão, ele vem tratar a respeito de vaidade, né? Todos nós sabemos que Salomão foi um rei sábio da sua época, que pediu sabedoria ao Senhor, né? Diante de tantas coisas que ele poderia ter pedido, ele pediu por sabedoria. E Salomão, ele compartilha de tudo isso que ele vivenciou, de tudo isso que ele parou em um determinado tempo e viu. Ele notou em sua sabedoria que tudo não passava de vaidade, que tudo era apenas vaidade. E lendo mais adiante, né? Eu não me prendi tanto aos capítulos adiantes, mas vendo só esse primeiro capítulo de 1 a 10 que a gente viu, a gente consegue observar alguns detalhes que ele vai soltando, né, a respeito dessa vaidade, de que tudo passa, né, que tudo é passageiro. E neste capítulo, em alguns versículos, Salomão, um rei sábio, que diz que tudo é vaidade, é qualidade do que é vão, né, vazio, firmado sobre aparência ilusória. Essa questão da vaidade. Ou seja, tudo passa. Tudo que não seja Deus vai passar nesta terra. A totalidade desse mundo é vaidade. Diga para a pessoa do seu lado, é vaidade. Tudo o que conquistamos com o nosso trabalho não irá suprir as necessidades da nossa alma, nem satisfazer o desejo dela. O tempo que temos para aproveitar essas coisas é muito curto. Permanecemos neste mundo por apenas essa geração nossa, que está continuamente indo embora para dar lugar a outra, né? A nossa próxima geração. E estamos indo embora com ela. A mente do homem é incansável em suas ambições. Nunca se satisfaz, nunca fica contente, porque tudo é vaidade. Pois tudo é repleto de trabalho. A criação como um todo está sujeita a esta mesma vaidade. Desde o momento em que o homem foi sentenciado a comer seu pão no suor de seu rosto. Coisas que nos parecem novas, assim como são para crianças, não são novas em sua essência. Os céus são antigos, a terra existe desde sempre, os poderes da natureza e as relações das causas naturais ainda são as mesmas que sempre foram. O coração do homem e a corrupção que há nele ainda são os mesmos. Seus desejos, suas ambições e lamentações ainda permanecem o mesmo. Mas diga novamente para a pessoa que está do seu lado, Deus não mudou. Até aqui, para a gente entender um pouquinho
desse contexto de Salomão, ele vai estar nos lembrando dessa questão, porque a gente sabe que hoje está muito resumido a trabalho, né? A essa conquista nossa de ter. E isso não é errado, tá, gente? Salomão não vai condenar isso, e nem tampouco nós. Nós sabemos que precisamos, né? Isso faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Mas isso não pode ser a única coisa. Isso não pode ser só esse o nosso propósito de vida. Há muito mais além no Senhor. Há muito mais da parte de Deus para a nossa vida. Embora, como o rei Salomão falou, tudo é vaidade, há algo que não é vão. Sua palavra. A palavra do Senhor, ela não é vão. Ela nos mostra e atualiza, né? Nós podemos dizer que somos atualizados todos os dias. Por quê? Todos os fenômenos, né, que a gente vê na televisão, as pessoas espantadas. Nossa, surgiu um fenômeno. E quando a gente vai na Bíblia, já aconteceu. Então, nós somos muito atualizados, porque nós temos tudo o que o Criador, porque Cristo criou, Cristo permitiu e Cristo compartilhou conosco em suas Escrituras. Então, nada para nós é, nossa, ficamos chocados porque somos humanos, né? A gente fica chocado, perplexo com tudo que acontece, mas o Senhor, Ele já nos alertava, né? E sabemos em que sua vinda está próxima, porque a cada dia se revela a nós e ao mundo, né, que tenta tapar os olhos da sua vinda, dos fins, né, que estão próximos, com tudo isso que está sendo revelado a nós. E Deus não mudou, mas o mundo, ele esquece, justamente porque eles não são atualizados, eles fecham seus olhos para isso aqui, ó. Eles não se permitem ser atualizados. Eles tampam seus olhos, tampam seus ouvidos. Falamos, mostramos, ensinamos. E eles veem, mas ignoram. Isso é fato, né? Temos essa característica de culpar alguém, né? A gente sempre tem. Mas diante de tudo isso que está acontecendo, e cadê o prefeito? Cadê a autoridade? Cadê Deus que não está vendo tudo isso que está acontecendo? E isso me fez lembrar, vai comigo lá no livro de Gênesis. Desmarquei aqui, viu? Desmarquei tua Bíblia. Lá no livro de Gênesis, o capítulo 3. O 11 ao 13 vai dizer assim, esse texto é bem conhecido. E Deus disse, a partir do 11, e Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor, Deus, à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Isso é um texto bem conhecido, como eu falei, e bem nítido da culpa, né? Um que foi culpando o outro, né? Adão que culpou Eva, que Eva culpou a serpente, e eles não copiaram ninguém, porque eles foram o início da criação, né? Então, eles não viram ninguém culpando ninguém, mas eles já sabiam. Não, a culpa foi dela? Não, a culpa foi dela. Então, um que foi culpando o outro. E a gente vê que isso é uma das nossas características. E quando vai a coisa dando mal, a gente sempre tenta achar um culpado. A gente nunca pega essa culpa para si. A gente tenta não reconhecer, talvez até às vezes a culpa é nossa, o erro é nosso. Mas a gente às vezes não quer escancarar isso, né? Mostrar essa realidade até para a gente mesmo. Vemos pessoas culpando tudo e todos. São eventos naturais. Sempre choveu, né? Nós que, ao popular a nação, queremos dominar tudo, ser dono de tudo, e aos nossos olhos ganancioso parece ser bom. Está tudo dando certo até dar algo errado, né? E aí culpamos alguém.
sempre tentamos culpar alguém. Como eu falei, um prefeito, um governador, um presidente, né, um vizinho e até mesmo Deus. Já parou para pensar que nós construímos, muitas vezes, né? Eu me peguei pensando esses dias, e até uma conversa que eu tive com Benjamin, isso também saltou assim na minha mente, a respeito de que, quando Deus criou tudo, não era tudo populoso, né? Tinha lá os rios, a natureza em si. E aí nós começamos a popular tudo. E muitas vezes a gente constrói. Eu já vi gente construindo casas assim, faz um negócio meio torto. Eu não vou entrar em construção, não, porque eu não entendo nada disso. Mas faz um negócio meio torto, tipo, tá lá o esgoto. A pessoa constrói em cima do esgoto. Está lá o rio. A pessoa constrói em cima do rio. Eu sei que são necessidades, que às vezes a necessidade obriga, né? A pessoa não tem um terreno, apareceu uma oportunidade, invadiu. Eu moro numa rua que é conhecida por invasão, mas assim, a minha não foi invasão, tá, gente? Mas eu moro nessa rua aí. Só que eu não invadi, entendeu? Invadiram para mim. É diferente, né? Eu não invadi. Invadiram para mim, entendeu? Mas é uma rua maravilhosa. Então, assim, mas a gente mora do lado do rio. E eu estou falando isso porque até eu mesmo, né? Estou morando perto do rio. Então, o enchente vem, eu estou lá dando bobeira, né? Eu estou lá dando bobeira. Mas, assim, eu me peguei pensando que, às vezes, é até uma culpa que é nossa, mas a gente não admite, né? Deus fez tudo perfeito. Tão perfeito que o mar, ele não invade nada, né? Só quando acontecem esses eventos naturais, que lá vem e invade a cidade. Mas até então, o mar, ele está lá, controladinho. Ele enche, né? Mas daqui a pouco ele volta, está lá, maré baixa, maré alta. Tudo controlado. O céu está lá. Durante o dia, o sol, ninguém viu o sol passeando à noite. Ninguém viu as estrelas caindo do nada. Deus é perfeito, né? É perfeito. Por isso que, às vezes, eu pensando, né, eu disse, não, o erro é nosso, né? Nós é que, muitas vezes, queremos invadir demais. E não nos precavemos, não tomamos cuidado naquilo que fazemos, né? Como eu falei, realmente, existem pessoas que viu a oportunidade de morar perto do rio e abraçou a oportunidade, né? Agarrou aquele terreno com unhas e dentes. Mas, lembrando que isso pode acontecer, de dar uma chuvada dessa e invadir a sua casa. Não, Jesus, graças a Deus. A Davila ali não chegou, não, viu, Hildo? Tu tá aí com essa cara rindo. Não chegou. Mas pode acontecer, né? Deus, ele é perfeito. Então, vocês pararam para pensar nisso, que construímos em lugares que não deveria ter construído, construímos em barreira, perto de rio, esgoto, jogamos lixo no rio. Quando eu estava fazendo isso aqui, eu fiquei pensando, oh Deus, mas eu não sei nem dar aula de ciências, porque assim, eu dava aula de ciências para criança, então era algo assim, bem básico, entendeu? Mas eu escrevendo aqui, eu disse, cara, eu vou dar uma aula de meio ambiente. E chegou junto, porque 5 de junho agora é o dia do meio ambiente. Então, já fica aí a dica. Já fica aí a dica para vocês, tá? Jogamos lixo no rio, poluímos todo o nosso meio ambiente e não nos sentimos culpados por isso. Então, agora, isso vai pesar na sua consciência. Quando você jogar um papel no chão, você vai lembrar dessa palavra. Viu? Você vai lembrar dessa palavra. E eu posso falar porque, assim, eu não jogo lixo no chão. Desde quando eu comecei a dar aula, eu jogava muito lixo no chão e isso não trazia peso nenhum à minha consciência. Mas quando eu comecei a dar aula, então, eu ensinava para as crianças, então eu tinha que fazer. E era uma coisa muito básica, né? Jogar o lixo no chão, jogar lixo no lixo. Então, assim, eu ando com lixo no bolso, eu ando com lixo dentro da bolsa, espero chegar em alguma lixeira para jogar aquele lixo se eu estiver no meio da rua, mas eu não jogo lixo no chão. Então, vamos ter essa consciência, certo? Tocamos fogo em todo lugar, né? Eu estava lá em casa mesmo antes de vir e a fumaça estava
pegando tudo no meu quintal. Eu não sei se tu sentiu. Acho que era meu vizinho do lado. Eu estava tocando fogo e a fumaça estava ali. Então, tudo isso é poluição para o nosso meio ambiente. Está parecendo que eu estou dando aula, mas não estou, viu, minha gente? Então, assim, vocês já viram esses filmes de herói? Que o alvo é sempre a terra, né? E vem pessoas, vem heróis de tudo quanto é canto, vem de lugar salvar a humanidade de sua destruição fatal, né? Quem assistiu aí o último Vingadores que teve, veio herói de tudo quanto era canto para ajudar na destruição da terra, né? O mundo, ele foi dado a nós por Deus. E por queremos demais, estamos deixando ele do jeito em que ele está. Abram comigo lá em Colossenses. Colossenses 1. Vou beber água, vi Romário. Cadê Romário? Colossenses 1, do 16. Vai dizer assim. Eu botei aqui uma outra versão, mas vocês podem estar acompanhando aí também pelo monitor. Essa minha versão que eu vou ler é um pouquinho diferente, tá? Não, eu estou dizendo que eu bebi, que da outra vez tu disse que eu não bebi, né? Aí agora eu bebi, viu? Bebi, tá certo. Do 16 diz assim: pois por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto que se vê como que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele, para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia. E por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Em outras versões aí vão dizer em subsistir, né? Mas eu queria me agarrar com você só nessa última aqui do 17, que diz assim, em ordem e harmonia. Então, é aquilo que eu falei. Deus, ele é perfeito. Está tudo no seu devido lugar, né? Toda a criação está firmada pelo poder do Filho de Deus e mantida em sua própria estrutura. Ela está preservada para não se desfazer nem entrar em confusão. Então, a culpa não é de Deus. Você concorda? Amém? A culpa não é de Deus. Deus é perfeito e nada foge de seu controle. Deus Criador que pensou em cada detalhe ao criar o nosso mundo e pelo poder de sua voz traz a existência. E a cada coisa deu uma ordem. Se a gente for lá no início da criação, a gente vai ver que bem no início mesmo, quando Deus faz a terra, ele dá uma ordem para a terra dela frutificar. E ela sozinha frutifica, né? Ela vai lá e frutifica. Ele deu a ordem aos luminares, ó, você sol de dia, você lua e estrela de noite. E até hoje eles obedecem. Não obedecem? Até hoje eles obedecem. Os animais, ele diz, frutificai e multiplicai. Estão entrando alguns em extinções, não por culpa deles, né? Por culpa nossa, que está matando aí, deixando alguns animais em extinção. Mas eles frutificam, eles multiplicam. E eles fazem isso até hoje. Amém? E no capítulo 1, volta lá comigo em Gênesis. No capítulo 1, no verso 26. Ele vai dizer: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Amém? Isso foi para o homem. Deus fala sobre o homem, criou conforme sua imagem e semelhança, e deu domínio sobre os peixes do mar,
sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E logo depois de toda a criação, Deus vem, né, depois de ter criado Adão, Deus vem, pega Adão e compartilha com Adão, né? Com ele, mostra tudo, compartilha com ele toda a sua criação. E como pai, ele mostra a herança a Adão, né? Ele mostra, ó, Adão, tudo isso aqui é seu, né? E no lugar de pai, a gente consegue perceber um papel de um pai, de um filho, Deus lá apresentando tudo para Adão, dizendo, ó, Adão, isso aqui é seu, é herança para você. Isso aqui eu estou dando a você, você vai estar cuidando de tudo aqui. Ele deu um trabalho a Adão, né? De estar lá cuidando, colocando nome em bicho e zelando por tudo, olhando os animais, olhando as plantas, né? Como pai, ele mostra a herança para o seu filho de tudo que deixaria para ele. Pois a herança é uma conquista deixada pelo nosso pai, no caso, Deus. Amém? E Deus havia ordenado a Adão a dominar sobre os animais e se alimentar daqueles frutos. Ou seja, ele trabalhava, ele estava semeando, então ele estava colhendo. Mas aí tem um pequeno detalhe nessa história, né? Em que a gente conhece. Eu já ouvi muita gente dizendo, o erro de Adão foi Eva. Né? Homem, eu já vi muito homem dizendo isso. O erro de Adão foi Eva, porque a mulher já sabe. O erro de Adão não foi Eva. O erro de Adão foi ele ter desprezado, né? Foi o desprezo dele pelos favores que Deus havia concedido a ele e preferindo assim aquilo que o Senhor não ordenou a ele. Porque em momento nenhum Eva foi lá e tacou na boca de Adão. Foi isso que aconteceu? Não, a Bíblia diz que ele comeu. Então, ele comeu livremente. Eva não forçou Adão. Então, o erro de Adão foi o desprezo por tudo aquilo que o Senhor tinha feito para ele. Ele não pensou em tudo que ele já tinha vivenciado naquele jardim. Ele não pensou na companhia com o Senhor, em todos os privilégios que ele teve ali naquele jardim. Isso não passou. Se passou, foi um filme muito rápido na cabeça dele, mas esse desprezo de Adão foi o erro de Adão. E como pai, o Senhor pune a Adão e a Eva, né? Como pai, ele puniu, lançando eles fora do jardim. Foi enviado para um lugar de trabalho, né? Ele agora ia trabalhar no solo para mantê-lo ali agora se alimentando. Ele mesmo ia fazer, né? Construir seu próprio alimento, cuidando assim, e para mantê-lo humilde e lembrá-lo do seu fim. Aí, mais uma vez, a gente lembra daquele texto de Salomão, onde tudo é vaidade, certo? Se repete esse trabalho que não irá suprir as necessidades de nossa alma, nem satisfazer o desejo dela. Mas a história do mundo, ela não finaliza em Adão. Mais na frente, no mesmo livro de Gênesis, alguns versículos à frente, no versículo 6, ele vai nos falar, lendo as Escrituras, nós percebemos o que acontece com a humanidade. E no capítulo 6 de Gênesis, no versículo 5, diz, você não precisa abrir não, tá? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação de seu coração era só má continuamente. Espera aí, um minutinho. No capítulo 6, só para ver se eu não escrevi. 6, 5, isso. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Isso mesmo. Deus destrói a terra que criou e traz a esperança de algo novo sobre uma família. Deus novamente instrui, mostra a Noé como construir a arca e salvar sua casa. Lança a palavra novamente de povoar e multiplicar sobre a terra. Você pode ir lá comigo em Gênesis 8.
Amém? Gênesis 8, o 20, diz assim: E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. Amém? Noé, ele ofereceu um sacrifício sobre o altar. Servir ao Senhor com o nosso pouco é a maneira de transformá-lo em mais. A primeira coisa que se fez no novo mundo foi um ato de adoração. A atitude de Noé subiu com um cheiro suave ao Senhor e fez Deus sentir algo em seu coração, como a gente leu, né? E fazer a aliança que nos é lembrada até hoje com o arco-íris, né? Isso foi algo nesse primeiro mundo, nessa nova oportunidade, nesse novo recomeço do Senhor para a humanidade com Noé, né? E mais na frente mostra Noé cuidando, lavrando e plantando a terra. A terra continua sobre os nossos cuidados. É difícil cuidar do planeta inteiro, né? Vamos ser realistas conosco. Por isso, cada um deve fazer a sua parte. Então, mais uma vez, eu não vou dar aula de meio ambiente, tá? Mas essa parte até aqui foi isso que eu estava lembrando, né? Isso que me fazia ir lembrando do nosso cuidado, porque a terra ela nos foi dada até os dias de hoje. Então, cabe a nós esse cuidado, esse zelo. Como eu falei, é difícil a gente cuidar de todo um planeta. Mas vamos começar pela nossa casa. Foram coisas simples que o Senhor ia trazendo assim, ia tratando ao meu coração, né? Porque a gente vê nessa situação, nesse inverno, o cuidado que muitas vezes a gente esquece de ter com a nossa casa, porque é no tempo de inverno que a gente percebe as goteiras, né? Enquanto está verão, ninguém sobe no telhado, ninguém refaz telha, ninguém bota lona, sei lá, ninguém bota gesso na casa. A gente não se preocupa muito com isso. Está verão, um sol desse ninguém está vendo. Mas aí chega o inverno, começa a goteira. Aí bota uma bacia, aí uma bacia não dá conta, já furou em outro canto, já tem goteira em outro lugar. Aí já bota outra bacia. Quando pensa que não, a casa, você está andando dentro de bacia. Não é assim? Eu fiquei com goteira, tenho 2 goteiras na minha casa. 2 goteirinhas. Que no verão, a gente não percebe. Mas aí no inverno, a gente começa a perceber, né? E aí a gente já fica no alerta. Tempo de verão, a gente tem que dar uma olhadinha nesse telhado, né? Isso são coisas pequenas dentro da nossa casa. Por fora, a gente viu situação muito pior, né? A gente viu lá o entulho de lixo, volto a repetir, não jogar lixo no rio, né? Porque quando deu a enchente, o que a gente viu foi o lixo encostando, né? Tudo pertinho ali. Então, tudo isso causa mal, faz mal. A gente aprende isso desde pequenininho, porque eu ensinava isso para os meus meninos, né? Não jogar nada no rio, porque tinha a tartaruga lá que pega os plásticos, né? E acaba morrendo lá por causa do plástico. E a gente não joga lixo no rio, porque quando dá um enchente, quando entope alguma coisa, os lixos estão lá. E isso traz poluição para o meio ambiente, que a gente respira, que isso causa mal, faz mal para a nossa saúde, né? Então, são coisas simples, são coisas básicas. Mas que quando acontece, é isso que eu vou repetir novamente, quando acontece, a gente sempre quer culpar alguém. Se é no telhado, a gente culpa os gatos. Os gatos afastou minha telha e quando choveu, foi a goteira. A culpa não foi nossa que não olhou, a culpa foi do gato. Se é na rua, a gente culpa todo mundo, né? Coitado do prefeito, coitado do presidente, que não chegou nem bom, foi culpado. Ele é o culpado, o governador é o culpado, o prefeito é o culpado. É isso que eu falei, a gente sempre tenta culpar alguém
E não pega. Se a gente começa olhando o telhado da nossa casa, né? Se a gente começa olhando o telhado da nossa casa, a gente já vai conseguir ser abrigo para alguém. Porque a nossa casa não vai estar cheia de bacia na goteira, né? A gente começa a ser abrigo para alguém. A gente vai poder respirar, ter a liberdade de ajudar alguém, porque na nossa casa está tudo bem. A nossa casa está tudo bem, então eu vou poder ajudar alguém. Já pensou se todo mundo está em caos? Ninguém ia conseguir ajudar ninguém. A gente está vendo toda essa campanha, toda essa movimentação do povo para ajudar as pessoas, né? Pessoas por aqui, graças a Deus, teve um número, mas foi bem menor em comparação com os outros lugares, em comparação até mesmo com Vitória, perto aí da gente. Mas a gente vê essa movimentação, né, do povo, essa ajuda que o povo está fazendo, arrecadando para levar para as outras pessoas, e tudo isso é bom. Mas a gente precisa olhar hoje para a gente poder ser esse abrigo para alguém no amanhã. Porque se cada um de nós aqui der bobeira, todo mundo vai estar com goteira dentro de casa e não vai poder ajudar ninguém fora. Então, essa é a alerta do Senhor para nós nessa noite. Para que a gente cuide daquilo que Ele nos deu. Porque Ele nos deu o mundo. Você não consegue cuidar do mundo todo, mas começa com a goteira da sua casa. Começa olhando o telhado da sua casa no tempo de verão. Amém? Diante de tudo que estamos enfrentando, é confortante e um privilégio ter uma casa, uma cama, um cobertor, uma comida e ver quando chega a noite, que deita a cabeça no travesseiro e a gente lembra, né, de pessoas que não têm esse privilégio e que não têm essa oportunidade. Né? E não só nessa situação de chuva, é em cada dia, porque a gente sabe que a chuva agravou, mas a gente sabe que existem pessoas que é diário. Isso é algo diário, isso é uma situação diária. A fome existe, o frio existe, né? E não é só hoje, não é só nesse tempo em que a gente está, é todos os dias. Isso acontece todos os dias. Tem pessoa que essa luta dela é diária, é todo o dia. Então, questionar e querer culpar alguém não vai adiantar nada. Adão, ele vivia em um lugar de encontro, de paz, de beleza, e foi deixado levar, desprezando o que Deus havia dado a ele. Já Noé vivia em um mundo mau, onde as pessoas não se amavam, só amavam a si própria, só tinha maldade ao seu redor, e ele achou graça diante do Senhor e viu tudo acontecer diante dos seus olhos. E ele fez um altar ao Senhor e viu a salvação em sua casa. Hoje, nós também, com esses dois exemplos, hoje, faça a diferença principalmente para os seus. Se você tiver um familiar passando por alguma situação dessa, ajude. Se você puder ajudar alguém, ajude, mas principalmente aos seus. Cuide daquilo que Deus te deu. Amém? E não só nessa, mas em todas as outras situações que você puder ajudar, ajude. Mas cuide da goteira da sua casa. Amém? Seja em ajudar a montar as cestas básicas daqui da igreja, né? Que isso não é algo só em tempo de chuva, isso é algo que acontece todo mês, né? A gente tem essa campanha aqui na igreja de estar ajudando. Então, se pode ajudar, ajude. Ajude também a sua família na fé, aos seus familiares na fé, que a gente sabe que é uma coisa diária, né? Fome, para quem tem fome, é algo diário. E nós temos esse ministério na igreja de estar ajudando famílias, muitas vezes, que são da própria igreja, da nossa família da fé. Então, se tem a oportunidade de ajudar, ajude também a essa família na fé. Visitar, né? Nós também temos esse ministério na igreja, de estar visitando pessoas que muitas vezes estão enfermas, irmãos que muitas vezes não podem estar presentes. Nós temos esse ministério na igreja. Então, se você pode ajudar, não espere só essa movimentação, como a gente está vendo em tempos de hoje, em tempos como esses, né? Mas se você pode ajudar na sexta, ajuda na sexta. Se você pode ajudar a fazer a visita, ajuda a fazer a visita. Se você pode ajudar alguém orando,
ore por aquela pessoa. E quando isso acabar, olhe para o nosso planeta com um olhar diferente. É aquilo que eu falei. Você agora não vai jogar mais lixo no chão. Você vai lembrar disso. Tá com a sua bolsinha de lixo, joga na lixeira. Por mais longe que ela seja da sua casa, talvez você tenha que andar para ir lá jogar o lixo naquela lixeira lá da prefeitura. Vai lá e joga. Amém? Então, evite isso. Se você pode pegar um lixo e jogar na lixeira, joga. Se você pode pegar a sua bolsinha de lixo e jogar naquela lixeira grande, joga. Mas não jogue no chão. Amém? Então, algo para a gente finalizar. A vida, ela vai muito mais além do que só trabalhar. Como falou Salomão, tudo é vaidade. A gente sabe que precisamos, isso faz parte da nossa rotina, o trabalho. Mas a vida, ela vai muito além do que isso. E algo simples que o Senhor nos alerta nessa noite, é em tempo de verão, sempre olhe seu telhado. Cuide da sua casa, cuide dos seus, para que quando dias como esse chegar, você não venha ser pego, cheio de bacia, na sua casa. É algo simples, que eu ria enquanto eu escrevia, mas que faz todo sentido. Que muitas vezes a gente deixa para o caos, quando chega o caos, e a gente nunca pega aquela culpa para a gente sempre tenta culpar alguém. E a bola da vez, muitas vezes, é o Senhor. Então, Deus, Ele não tem culpa de nada, porque nada fugiu do controle dEle. Está tudo obedecendo até os dias de hoje. Tudo a quem Ele ordenou, obedece até os dias de hoje. Então, falta nós pegarmos a palavra que o Senhor nos deu e colocá-la em prática, principalmente dentro da nossa casa. Amém?